Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem de saúde, do mesmo que os familiares, amigos. Então, nós vamos continuar com essa disciplina de eletrônica digital. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o teorema de Morgan, ok? Vamos ver algumas aplicações desses teoremas. São apenas dois teoremas úteis, né? Na hora de fazer simplificação de expressões booleanas, por exemplo, às vezes nós podemos fazer recorrer, né, para teorema teorema de Morgan, ok? Então, sem perder tempo, então vamos começar já a introdução de nossa aula, ok? Então, já vou apresentar para vocês, ok? Nós temos aqui, então, a disciplina tônica básica em eletrônica digital, então, o teorema de Morgan, ok? Então, De Morgan é um matemático que conheceu Boolean, né? Lembra que nós falamos das regras de Boolean, as regras na álgebra booleana, ok? Então, é um matemático que conheceu Boolean, ok? E propôs dois teoremas que representam uma parte importante da álgebra booleana, ok? Em termos práticos, ok? Os teoremas de De Morgan provêm, né, de uma verificação da equivalência entre as portas NAND e OR negativa e a equivalência das portas NOR e AND negativa, ok? Então, vamos diretamente ver o que é, então, o primeiro teorema. Então, o primeiro teorema, o que diz, ok? O primeiro teorema de De Morgan diz o seguinte, deixa eu pegar aqui a caneta, né, para marcar, para que todos possam ver, que o complemento, ok, de um produto de variáveis é igual à soma dos complementos das variáveis. O complemento de um produto, ok, de variáveis. Quantas variáveis? 2, 3, 4, 5, 6, 7, N variáveis, ou seja, quando faz o produto, né, nós temos o complemento do produto das variáveis, que é igual à soma dos complementos das variáveis. O que isso significa, em outras palavras? O complemento de duas, ok? O complemento de duas, ok? De duas ou mais variáveis submetidas a uma operação AND é equivalente a uma operação OR entre os complementos das variáveis individuais. Aqui, por exemplo, esse teorema aqui ilustrado, por exemplo, veja que esse é o teorema. Desculpa, eu vou tirar aqui um pouco por aqui, para que tudo seja bem claro, né? Ok? Pronto, com o marcador aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, o complemento de produto de duas variáveis x e y. O que isso significa? O complemento desse produto, ok? É igual à soma do complemento das variáveis, ok? Em outras palavras, se nós temos, por exemplo, duas variáveis x e y que estão na entrada de uma porta NAND, ok? Então, nós temos aqui duas variáveis, porque aqui não estão, unindo aqui, ok? Isso é equivalente ao complemento individual, né, das variáveis em uma porta OR, ok? Então, nós temos, por exemplo, x aqui negado ou barrado, adicionado a y negado. Aqui podemos verificar isso através da tabela verdade aqui também. Vocês podem conferir isso, ok? Então, temos aqui, por exemplo, x e y, as suas combinações, ok? Então, nós temos aqui o complemento de x e y, ok? E nós temos que isso vai dar exatamente, né? Se você faz o produto desses dois, e o complemento do produto, que vai ser? O produto desses dois vai dar aqui o produto desses dois, o n desses dois, ok? Vai dar 0,001, então, e o complemento disso seria 1,1,1,0, ok? E faz agora a soma do complemento de cada um desses. Se você faz o complemento, por exemplo, de x aqui, seria 1,1,0,0, enquanto o complemento de y seria 1,0,1,0, ok? Então, fazendo a soma aqui, 1 adicionar 1 seria igual a 1, 1 adicionar a 0 seria igual a 1 também, ok? 1, aqui 0 adicionar a 1, aqui seria igual a 1, e 0 adicionar a 0, que seria igual a 0, ok? Então, percebem que esse aqui, que nós temos x, y, o complemento do produto de x e y, é igual também, ok?
ok? A soma dos complementos, okay? O complemento dessas variáveis individualmente, ok? É isso que o primeiro teorema de De Morgan diz. O segundo teorema, o que nos diz? O segundo teorema diz que o complemento de uma soma de variáveis, okay, é igual ao produto do complemento das variáveis, ok? Então, é isso que o segundo teorema diz para nós. Ou seja, vou aqui marcar que o complemento, ok, de uma soma, agora o outro é o complemento de produto, agora o complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto do complemento das variáveis. Em outras palavras, o complemento de duas ou mais variáveis submetida a uma operação OR, ok? É equivalente a uma operação AND e os complementos das variáveis individuais, ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, ok? Então, o complemento, ok? De uma soma, porque nós temos variável x, y fazendo a soma, o complemento dessa soma é igual ao produto, né? Do complemento dessas duas variáveis individualmente, ok? Então, isso podemos ver aqui também as portas lógicas para interpretar isso. Por exemplo, nós temos x, y aqui, ok? Na entrada dessa porta NOR, ok? Então, a saída seria, então, x adicional a y NOR. Veja que essa barra, né, é estendida sobre y e xy, ok? Então, isso que é igual também ao produto, ok? Produto do complemento dessas duas variáveis. Veja que no caso aqui, essa barra aqui é somente para x e também para y. Então, cuidado, isso não podemos confundir. Se você estende essa barra para unir esses dois aqui, não é a mesma coisa, ok? Então, a barra é somente, aqui nós temos a barra sobre x nada mais, e aqui a barra sobre y nada mais. E aqui a barra é sobre a soma das duas, ok? Então, é importante, na hora de escrevermos, prestarmos atenção nisso. E aqui a tabela verdade também nos permitirá, então, também, podemos ver isso também, peço para vocês fazer, ok? Para confirmar isso, ou seja, façam a soma de x e y, a soma de x e y que nós temos aqui, o que vai dar, se você fizer a adição de x e y, o que nos dará simplesmente 0, 1, 1, e o complemento de 0, 1, 1 seria, então, igual a 1, 0, 0, 0, 0, que nós temos aqui. Agora, façam o produto desses dois aqui. O produto desses dois vai dar aqui, vai dar 0, 0, 0, 1, e complemento disso seria 1, 0, 0, 0, 0, 0, que nós temos aqui, ok? Então, isso que podemos perceber aqui, que esse aqui, x, y, que x, y, complemento da soma de x, y, é igual, okay, ao produto de x, ao produto do complemento de x e y, ok? Então, isso que o segundo teorema diz. Agora, vamos fazer alguns exemplos aqui para que vocês possam entender isso que estou dizendo. Por exemplo, aplique os teoremas de De Morgan nas expressões que nós temos x, y, complemento de x, y, z, e complemento de x adicionado a y adicionado a z. Ok? Então, vamos ver o primeiro caso, esse primeiro caso que nós temos aqui, como seria o complemento. Então, nós temos aqui o produto, né, o complemento do produto de três variáveis. O que diz essa primeira regra, né, o primeiro teorema? O primeiro teorema é quando nós temos, então, o produto seria igual, então, a soma dos complementos individuais. Portanto, nós temos x, y, z aqui. Então, seria a soma de x, complemento de x, adicional complemento de z, adicional complemento de y, desculpe, e, por fim, complemento de z. Segundo exemplo, nós temos o complemento da soma de três variáveis, x, y, z. Isso, então, é o segundo teorema. Então, o que o segundo teorema diz nesse caso seria, então, o produto do complemento individual dessas variáveis. Então, nesse caso, complemento de x adiciona y, adiciona z, seria igual, então, a complemento de x, produto complemento de z, produto complemento de y, produto complemento de z.
ok? Então, peço para vocês apliquem o tema de De Morgan para fazer esse aqui. Quanto que será esse resultado, ok? Então, peço para vocês tentar fazer e depois nós vamos ver isso junto. Outro exemplo aqui, aplica os teoremas de De Morgan nas expressões que nós temos. Agora, 4 variáveis. Então, produto de 4 variáveis, né? Complemento de 4 variáveis. Complemento do produto de 4 variáveis. W, X, Y, Z. E nós temos agora o complemento da soma, né? De 4 variáveis. Então, igual. Seria, então, o primeiro caso aqui, você aplica o primeiro teorema de De Morgan, ok? Nesse caso, então, nós temos que seria, então, a soma, né, do complemento individual de cada uma dessas variáveis. Então, veja que, então, tanto para 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis, é o mesmo procedimento. Ou seja, o teorema de De Morgan não se limita a uma, duas, três, quatro, a infinitas variáveis, ok? Aqui também, né? Esse para o segundo teorema aqui, o segundo teorema de De Morgan também, ok? Então, nós que podemos ver aqui, temos então o complemento da soma de 4 variáveis W, X, Y e Z. Então, o resultado seria apenas, então, o produto do complemento de cada uma dessas variáveis, W, X, Y, Z, ok? Então, também com o exercício de aplicação, né? Então, aplique o teorema de De Morgan para esse caso aqui. Veja, preste atenção. Veja que tem uma barra, um complemento, ok? O complemento dos complementos das variáveis. Então, são individuais aqui. Individualmente, cada um já tem um complemento, ou seja, estão negados ou barados, ok? Então, quanto que será o resultado dessa expressão? Okay? Então, a gente vê, depois me passem o resultado, ok? Então, uma aplicação do teorema de De Morgan, ok? Vamos ver aqui um exemplo, como proceder para alguns exercícios um pouco mais complexos, ok? Então, nós temos essa expressão aqui, ok? Então, nós temos diante de nós aqui essa expressão, e então vamos tentar aplicar o teorema de De Morgan, ok? Nessa aqui, diz o procedimento a seguir, né, ilustra a aplicação do teorema de De Morgan e da álgebra booleana na seguinte expressão, ok? Então, como vamos fazer? Primeiro caso aqui, ok? Primeiro, identifique os termos nos quais podemos aplicar os teoremas de De Morgan e pense que cada termo é uma única variável. Por exemplo, nós temos a expressão, então vamos pensar, para aplicar o teorema de De Morgan, okay, temos que ver, então, pensar em que quais termos que nós podemos separar para que esse termo seja como se fosse uma única variável. Se nós olharmos muito bem, veja essa barra aqui, está em cima de tudo. Então, e nós temos uma soma aqui, no meio aqui. Então, por essa soma que nós temos aqui, significa que esse termo que nós temos aqui, esse termo aqui, podemos considerar esse termo aqui, tudo isso aqui, como se fosse uma variável. E esse outro aqui, por exemplo, que estou aqui fazendo aqui, como outra variável aqui também, ok? Então, vamos então chamar todo esse aqui como x, e vamos chamar então toda essa expressão aqui como y, ok? Então, se nós chamarmos toda essa expressão aqui como x e esse como y, veja como o que isso consiste. Nós teremos complemento da soma de x e y. Veja, agora deu para entender, enxergar melhor o que o segundo teorema diz, quando nós temos complemento da soma de duas variáveis, é igual, então, ao produto do complemento dessas variáveis. Portanto, que podemos escrever, então, que toda essa expressão que nós temos aqui será igual, então, a essa que nós temos aqui. Então, seria, então, o produto, né? Então, vamos abrir uma parênteses para deixar um pouco mais bonito, né? Então, toda essa expressão aqui seria como nosso x, né? E toda essa expressão aqui seria como nosso y, ok? Então, veja, então, nós temos complemento do complemento de A adicional B, C complemento, ó, separado, vamos dizer assim. Veja, então, essas duas barras, ok? Estão em cima de todos, ok? Pronto. Produto de e complemento de E
mais, ok, adicionando F, né, parado. Então, veja agora, essa barra aqui está sobre todos, só que essa segunda barra que nós temos aqui, onde tem o meu ponteiro aqui, se está vendo, é apenas sobre E e F, ok? Tá, então, está até aqui. Professor, quando nós temos duas barras, o que significa? Lembre da regra 9, na nossa aula anterior, que nós falamos. Uma variável barrada duas vezes, as barras se cancelam e é igual à mesma variável, ok? Então, para cancelar a dupla barra sobre o termo da esquerda, isso não é parte do teorema de De Morgan, sino que a regra booleana, a nona regra booleana que nós estudamos na aula passada. Então, nós temos nas duas barras nessa aqui, então, vão se anular, se cancelar, ok? Portanto, a expressão que está entre parênteses aqui para o termo que está na esquerda, fica apenas A adicionado B separado, ok? No entanto, nós temos agora essa expressão aqui que vamos manter, ok? Agora, veja que nós temos essa barra aqui. Essa expressão aqui que nós temos aqui, podemos também aplicar o primeiro teorema de De Morgan, que diz que o produto, né, o complemento do produto de duas variáveis é igual à soma dos complementos individuais dessas expressões. Se esse, então, o que vai ser? Essa expressão aqui, então vai ser como vai, isso vai virar aqui, D barrado, adicionado tudo que essa expressão que está aqui entre parênteses, barrado. Então, por isso que nós temos uma barra, uma segunda barra aqui, e o D barrado que nós temos aqui. Claro, essa expressão aqui, ela vem aqui diretamente, né? Então, nós repetimos ela aqui. Agora, aqui nós temos essa barra aqui, como agora é soma, ok? D e adicionar tudo que está aqui entre parênteses. Então, nós temos o D aqui agora com sua, desculpe, né? O D que nós temos aqui agora com seu com sua barra, ok? Vou pegar aqui a caneta. Então, nós temos aqui D, ok? Com sua barra aqui. E agora, então, o termo que está entre parênteses, nós temos, então, as duas barras aqui. Relembrando de novo a regra 9, que diz que quando nós temos duas barras, ou seja, uma variável negada duas vezes, que tem duas barras, se cancela. Portanto, aqui, essa barra vai sumir, vai desaparecer. Ficando, portanto, E adicionando F barrado. Por fim, o que nós teremos como nossa expressão? O nosso produto, ok? Como aqui agora D adiciona esse, então podemos, essa parêntese também pode desaparecer. Então, se essa parêntese desaparece, o que nós teremos, portanto? A adicionado B separado, entre parênteses, D barrado, mais E barrado, mais F barrado, ok? Então, isso é uma expressão mais simplificada, né? Ok? Da expressão booleana, né, que nós tínhamos aqui inicialmente, ok? Então, que nós temos aqui como resultado. Veja, então, se, por exemplo, dizem, mais para frente nós vamos ver isso na próxima aula, ok? Representar essa expressão aqui, ok? Vamos no CTP, por exemplo, representar o circuito lógico que equivale a essa expressão, seria complicado, né? Fica meio mais... Mas quando você tem essa expressão aqui, uau, é bem mais legível, né? Bem mais fácil de enxergar, né? Para poder representar, ok? Então, vamos ver mais um exemplo aqui, ok? De aplicação para ilustrar. Então, aqui nós temos três exemplos aqui. A, B, C, E, A adiciona B, adiciona C, produto D todo barrado. E aqui nós temos A, B, C, produto de A, B, C, mais D, F todo barrado. E nós temos aqui também nesse aqui. Então, diz, aplica o teorema de De Morgan em cada uma dessas expressões. Então, nós temos aqui A, B, C e D. Vamos, então, pegar toda essa expressão para o caso A, essa soma aqui como se fosse a variável X e D como Y. Então, diretamente, em que nos leva? Nos leva a essa expressão aqui, o primeiro teorema de De Morgan. Complemento do produto de duas variáveis é igual à soma dos complementos individuais dessas variáveis. Então, que nós temos barrado, né? De A, B, C, A, adicional B, adicional C, produto D, seria igual, então, a esse aqui.
Só que, em seguida, você pode aplicar, então, o teorema de De Morgan de novo para essa soma. Porque diz que a soma, né, de três variáveis, né, complemento de três variáveis, que seria igual ao produto individual, né, ao produto do complemento individual de cada uma dessas variáveis. Então, vamos ter que A barado vezes B barado, mais vezes C barado, adicionar o D barado como resultado final. O segundo caso, B. Então, podemos escrever ABC, esse aqui vamos colocar como X, por exemplo, e vamos colocar essa expressão que nós temos aqui como Y, ok? Se você coloca isso como Y, o que nós teremos? A adição, né, de duas variáveis, que nós, como aqui está escrito, ok? O complemento de duas variáveis, ok? O complemento da soma de duas variáveis, desculpe, porque diz o segundo teorema, que é igual ao produto do complemento dessas variáveis. Então, nós teremos o que aqui? Então, seria o complemento de ABC, produto, complemento de D, E, F. O que também diz o primeiro teorema de De Morgan, quando nós temos isso aqui, seria, portanto, A barado, ok? Adicionar o C barado, B barado, adicionar C barado, produto, D barado, E barado e F barado, ok? O exemplo C, que diz, por exemplo, aqui nós temos toda essa expressão aqui negada, né? Ok? Então, o que vamos fazer? Vamos chamar essa expressão aqui de X, ok? Vamos chamar essa expressão aqui de Y, e vamos chamar, por exemplo, essa expressão aqui, por exemplo, de Z, ok? Então, se nós chamamos esse x, y, z, o que vamos escrever aqui, o que nos dá? O complemento, ok? De x, y, z. Então, veja, isso será, então, o produto do complemento de cada uma dessas variáveis. Então, nós teremos o resultado, como aqui vocês podem ver, complemento de A, B barado, complemento de C barado, D, e complemento de E, F barado. Pronto. Então, aplicando o teorema de De Morgan de novo em cada um desses termos X, Y, Z, então vamos ter A barado, B vai ter duas vezes uma barra, né? Será negado duas vezes. E como nós já sabemos pela regra número 9, uma variável negada duas vezes será igual à mesma variável. Então, aqui, por isso, nós temos B aqui, ok? C também vai ser negado duas vezes, então, portanto, será igual a C, mais D agora barado, e aqui E barado mais F barado, ok? Então, veja de forma simples, né, como, então, quando você tem uma expressão, ok? E você tem que usar, por exemplo, o teorema de De Morgan, aplicar o teorema de De Morgan, uma expressão booleana que nós temos, por exemplo. Então, use sua intuição, né, para poder simplificar, para poder reescrever essa expressão de tal modo que vocês possam aplicar o teorema de De Morgan, ok? Então, se você quer ir diretamente, pode se confundir. Veja, eu sempre prefiro fazer o quê? Primeiro, chamar tal parte vai ser tal variável x, esse vai ser variável y, esse vai ser z, e assim eu consigo enxergar melhor. Isso é meu conselho. Claro, todos os caminhos levam para Roma. Claro. Então, se o seu caminho te levou no mesmo resultado que o meu, então não tem nenhum problema, ok? Então, aplica o teorema de De Morgan para essa expressão que nós temos aqui, ok? E quanto que dá o resultado, ok? Então, depois podemos conferir isso junto, ok? Então, vou deixar como tarefa para vocês, então, fazer essa aqui, que nós temos, aplica os termos de De Morgan em cada uma das expressões que nós temos aqui, ok? Então, aplique o teorema de De Morgan e quanto que dá o resultado de cada um disso. Então, nós vamos corrigir isso junto depois na nossa aula presencial, ok? Que 5 na sala virtual, ok? Então, pessoal, era isso que gostaria de compartilhar com vocês sobre o teorema de De Morgan. Claro, podem aprofundar seus conhecimentos consultando nosso livro de texto aqui, que eu deixo aqui para vocês, né, do livro de Tosse, Capuano e também de Floyd também, que eu gosto muito, ok? Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela participação, a compreensão e, então, até a próxima, então, pessoal. Muito obrigado, okay? Agradeço a atenção, ok?
Então, era isso aí para hoje, nossa aula de hoje. Então, pessoal, agradeço muito e vamos nos ver prontamente. Ok? Até mais.